Então, gente, agora a gente vai continuar calculando nosso desaprumo, tá certo? E desde já quero lembrar vocês do conceito de desaprumo, né? Vocês sabem que não existe nenhuma edificação construída de forma perfeita, né? 90 graus assim de forma perfeita. Sempre vai ter na própria construção vai ter um desaprumo dos pilares, tá certo? E isso vai impactar diretamente na estabilidade global do edifício. Aqui a gente tem algumas considerações da norma 6118 que dizem para a gente considerar ou não desaprumo, tá certo? Primeira consideração, letra A. Se 30% da força horizontal do vento for maior que a força de desaprumo, a gente considera somente a ação do vento. Se 30% da força de desaprumo for maior do que a força total do vento, a gente considera somente desaprumo. Nos demais casos, a gente pode fazer uma combinação do vento de desaprumo, sem considerar o θ mínimo. O que seria esse θ? Ó, tem essa figura aqui bem interessante, tá certo? A gente tem aqui esse eixo H, que é o eixo vertical, e a gente tem esse θA, que é como se fosse o ângulo que o pilar desaprumado causa em relação ao eixo vertical. E aqui em cima vai ter uma excentricidade que eles chamam de delta minúsculo, tá certo? Então, quando as forças verticais ou cargas verticais forem aplicadas no topo dos pilares, elas vão ser aplicadas com uma certa excentricidade, que vai gerar momento, tá certo? Então, aqui nessa tabela verde, a gente vai calcular o nosso desaprumo. Para começar, a gente tem que considerar o nosso desaprumo mínimo, que por norma é 1/300, tá certo? É esse valor aqui de desaprumo mínimo que nós temos. O número de pilares que a gente analisa é o número de pilares na prumada, né? Aquele pórtico. Então, é 3 pilares que a gente tem naquele pórtico, tá certo? E aí, para calcular esse θ1, aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o 1, dividir por 100 vezes a raiz quadrada de h, da altura do nosso prédio, que é 27. Opa, a raiz quadrada do nosso prédio, tá certo? E aí a gente tem esse valor do nosso θ1, certo? Agora a gente vai calcular o nosso θA. O nosso θA ele vai ser o nosso θ1 vezes a raiz quadrada. Dei dois parênteses aqui porque eu vou fazer 1 mais outro parêntese, 1 dividido para n, que é o número de pilares. Fechar aqui esse parêntese. E isso daí vai ser dividido por 2. Tá certo? Então é a raiz quadrada de tudo isso aí. Então achei aqui o meu θA, tá certo? E aqui essas cotas vai ser as mesmas que estão ali na outra coluna, tá certo? Só repetir aqui, pronto. E aí a gente tem a nossa força, assim, digamos, de desaprumo, ela vai ser a nossa carga vertical, que eu chamei aqui de CV. Aqui eu vou ter a carga vertical do pavimento tipo e do pavimento cobertura. Só que eu quis facilitar, né, colocar igual, tá? E eu vou pegar essa carga vertical e multiplicar pelo nosso ângulo. De certa forma, a gente já vai ter aí a nossa força de desaprumo, tá certo? Então eu vou pegar o nosso θA, beleza? Multiplicar pela nossa carga vertical aqui. Só que esse θA ele é um valor fixo, porque os pavimentos são pavimentos iguais. Então, eu vou travar ele e travar também a carga, que vai ser a mesma para todos os pavimentos.
Então, só replicar aqui e eu já encontrei minha força de desaprumo, FA, tá? Aí, eu vou pegar, só mudar essa carga aqui para essa carga da cobertura, apesar de ser o mesmo valor, né? Mas só para deixar tudo certinho mesmo, tá? E aí eu vou pegar a força do vento, tirar 30% dela. Tá aqui a força do vento total. Tirar 30% e ó, já estou tirando a força de vento total dessa daqui. E a mesma coisa eu vou fazer, tirar esse 30% daqui do FA. Ó, aí o que que o nosso item diz? Se 0,3 ou 30% da força do vento for maior que o desaprumo, a gente considera somente o vento. E vocês percebem que é exatamente isso que acontece aqui, ó. 30% do vento é maior que o desaprumo em todos os casos. Ou seja, a gente vai considerar somente a ação do vento, tá certo? Para análise de estabilidade global. Beleza?